Senhor Deus, nosso gracioso Pai Celestial, rendemos graças ao Senhor por esta hora tão maravilhosa, de estarmos aos seus pés, te adorando, rendendo graças ao seu nome. Que o Senhor possa falar em nosso coração, Senhor, mover todo o mal da nossa vida e acender em nós a chama do Teu Espírito Santo, o fogo do Seu amor, abrir o nosso coração com a revelação da Sua palavra e posicionar a cada um de nós para o arrebatamento, Senhor. Fale ao nosso coração. Em nome de nosso Senhor Jesus, perdoe as nossas falhas e fraquezas e tome conta de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu vou ler 2 versículos. Mateus 13, 36 e 37. Então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Amém? Deus abençoe. Pode se assentar? Glória a Deus. Graças a Deus. Queremos dar as boas-vindas à irmã Renata, que veio estar hoje conosco. A irmã Vanessa, mais uma vez. Deus continue abençoando. Creio que peço que você tenha toda a sua atenção. Não dê bola, não preocupe, deixe as crianças serem crianças. Né? O que você ouvir de balbúcio deles, fica quietinho. Não deixe isso incomodar você. Vamos tomar a bênção de Deus para o nosso coração. Amém? Então vamos falar um pouquinho. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Aqui em Mateus 13, nós encontramos esses estágios da semeadura, começando no versículo 1, mostrando o Senhor Jesus indo, chegando a um lugar, e ele começa a expor essa parábola do semeador ao público, ao pessoal que estava ouvindo a voz dele. Então ele começa a explicar essa
ou contar essa parábola, né, para aquele povo. Então ele começa: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto do mar. E juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Ele falou-lhe muitas coisas por parábolas. E eis que o semeador saiu a semear. Então ele começa com esta parábola: o semeador saiu a semear, e parte da semente caiu pedregais, né, meio de pedras. Outras caiu em meio aos espinhos. Outras caíram à beira do caminho. Então o Senhor Jesus começa a expor o que são estas coisas. Uma coisa vai ajudando a outra. Então ele mostra que o semeador é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? O Senhor Jesus, né? Ele é o Filho do Homem. Ele sempre referiu a si como o Filho do Homem. Então o Filho do Homem é o que semeia a semente. O que é essa semente? A palavra de Deus. Daqui a pouco nós vamos ver mais forte um pouquinho, porque ele mostrando essa semente caindo à beira de caminho, caindo em corações, né? Tem coração duro, pedra. A palavra de Deus não se torna vida. Tem coração que gosta da palavra de Deus, mas ele também é uma roça de espinhos, né? De cardo. A semente cai ali e os problemas da vida, as dificuldades, os espinhos também não deixam a pessoa ir acima. Outras caem à beira do caminho, e as aves do céu, os prazeres, as alturas de liberdades, libertinagem e outras coisas, toma também aquela semente de Deus. Mas ainda tem mais um lugar, não falamos ainda, né? Que também caiu a semente, que é a boa terra. Quando cai naquela boa terra, nada impede ela de crescer. Amém? Tem um outro estágio aqui, versículo 24, Jesus propondo também outra parábola, diz assim: Jesus propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. A gente olhando assim fala: é só uma parábola que o Senhor Jesus estava contando? Não. Eles não entenderam. Ele estava mostrando também, se nós voltarmos ao princípio, quando Deus criou Adão e Eva, se nós olharmos para o coração humano, o homem e a mulher, vamos ver algo que é um tanto interessante, porque dali também brotou algo mal. Sendo Adão e Eva filhos de Deus,
ordenados por Deus para uma vida eterna, mas também havia algo que rondava onde eles estavam, que nós chamamos de Jardim do Éden. Havia algo ali que não podia ser tocado. Deus falou para eles: não toque, não coma, porque o dia que nele tocar, certamente morrerás. Que nós conhecemos por semente da serpente. Então vamos enfatizar um pouquinho, porque tal qual foi aquele pecado lá, é o mesmo hoje. Nós vivemos em uma hora que o mundo está mal, os filhos de Deus são poucos, outra vez. E se nós estamos aqui, Deus está nos identificando como seus filhos. Como disse o irmão Itamar há pouco, não podemos deixar passar essa oportunidade sem agarrá-la para nós, porque Deus está tratando conosco. É uma oportunidade. Então, o que aconteceu ali? Eu creio que a maioria dos irmãos, quase todos, sabem. Aquela árvore que foi apontada lá em Gênesis 3, ela é símbolo, ela estava apontando figurativamente para alguém. Não era o homem, porque o homem que existia ali era só Adão, e mulher que existia era somente Eva. Mas aquilo ali figurava algo. Então, na escala dessa criação de Deus, Deus criou todas as coisas. O último a ser criado foi o homem, quando Deus começou a criar. Quando Deus pensou na eternidade, quando Deus pensou em criar, a primeira coisa que Ele criou foi o homem. Amém? A cabeça de Deus, na mente de Deus, a primeira coisa na eternidade foi o homem. É como você projetar uma casa. Então, mas quando Ele começou, haja isso, e haja isso, e haja isso, né, e as coisas veio, então o homem foi a última criação, mostrando ser a criação máxima de Deus. Hein? Então ali estava essa criação máxima, Adão e Eva. Então nós sabemos, a criação começou desde o girino até chegar ao homem. E você vê, o homem é feito à imagem animal. A imagem animal. Então você vai acompanhando os animais. Você vai vendo, você olha um urso, se você olhar o pé do urso e olhar o pé do onço, é a mesma coisa, né? Você olha as mãos de um macaco, as mãos do homem, mesma coisa. Então você chega ao macaco, o chimpanzé, você fala, não tem cabimento, parece demais, né? Mas entre o macaco, que parece muito o homem, entre o macaco e o homem, ainda tinha outro ser vivente. E esse era o mais astuto, o mais sagaz entre todas as animarias do campo, que era a serpente. Então era um animal muito mais próximo do homem, em que ali estava o figurativo que Deus estava mostrando na árvore. Então, certa tarde, aquela serpente chegou a Eva e disse para Eva. Agora, por que ela chegou e disse? Ela foi tomada por algo. Ela foi tomada pelo espírito do diabo. O diabo não podia fazer nada. Então ele tinha que usar alguma coisa e ele encontrou essa serpente. E a serpente chegou a Eva e disse, é assim que Deus disse, não coma dos frutos das árvores. Eva disse, não, não é assim não. Deus disse, do fruto das árvores comeremos. Bem, precisamos entender isso. Árvores naturais dão frutos. Desse podemos comer. Mas da árvore que está no meio do jardim, desta não comeremos. Então ela estava falando com esta árvore que ela não podia comer.
Então a serpente falando ali, Eva sentiu que aquela árvore era desejável, certo? Ela desejou aquilo. Quando ela desejou, então a Bíblia fala que ela tomou o fruto da árvore e comeu. Eu não vou falar assim tão claramente, mas vocês podem entender isso. Então, se ali a serpente estava simbolizada como a árvore, a Eva sentiu desejo. Você sabe o que é sentir desejo, não é verdade? Ela sentiu desejo. Quando ela sentiu desejo, então ela tomou o fruto, ou seja, tomou a parte do sexo. E ali entrou o pecado, né? Daquilo ali nós tivemos depois um nascimento. Ela gerou filho, Adão esteve com ela e ela mostrou aquilo para ele, ele tomou também do fruto com Eva e comeu, ou seja, ele se tornou participante. Então nós vamos encontrar que Eva, em um ato com Adão, ela teve 2 filhos. E não tem 2 filhos em um ato, amém? As pessoas ouviram a medicina e os sábios, ele vai falar, esse povo está doido. O que pode a mulher estando fértil, antes que termine a fertilidade dela, dentro do tempo, ela ter 2 contatos, e aquilo vem gêmeos. Isso nós temos no tempo do profeta Irmão Brana, uma prostituta. Ela esteve no mesmo dia, ela estava fértil naquele dia, ela esteve com um homem negro, ela esteve com um homem amarelo e com um homem branco, né? O homem branco, o homem negro, o amarelo, que é um japonês, né? Ou oriental. E ela teve os 3 filhos trigêmeos, por estar com esses 3 homens naquele dia de sua fertilidade. Isso provando para nós a semente da serpente, porque era o animal mais próximo da mulher, e o genes daquela serpente combinou com o ventre da mulher. Então aí vamos entender esta parábola que o Senhor Jesus estava contando. Vamos tomar a mulher, o ventre da mulher, como um mundo, né? Onde o homem lança semente e nasce o filho, falando de casal. Então ali estava o casal Adão e Eva, mas o diabo veio e lançou a semente naquele ventre de Eva. Estão entendendo? E lançando, então Adão foi também e teve o seu lançamento, porque ele também fez participante daquilo, e veio os 2 filhos. Esta é a parábola que o Senhor Jesus está contando. Isso foi lá no princípio, mas já caminhando, Jesus também já estava profetizando algo mais. Porque ele contando essa parábola do reino, quem estava semeando a boa semente? Não é o Filho do Homem? Ele preparou um grupo, ele preparou os apóstolos. E ele morreu, o Senhor Jesus ressuscitou e desceu em forma de Espírito Santo no Pentecostes. Então a igreja primitiva continuou a levar esta semente. Mas dormindo os homens. Quem? Que homens? Os apóstolos, a igreja do Senhor. Quando eles morreram, eles foram acabando, entrou também outra vez o diabo através do sistema que ele criou. Como ele enganou Eva, agora aqui falando espiritualmente, ele enganou a igreja outra vez. A igreja, a esposa do Senhor, a qual ele veio e morreu por ela. Então ele trouxe a palavra, mas dormindo, os apóstolos vieram, os nicolaítas, implantaram o seu sistema. Estão entendendo? Vê esse caminho da serpente vindo, caminhando. Então os apóstolos trouxeram a mensagem do Filho, me perdoe, eles trouxeram essa mesma mensagem de amor, de graça, mas morrendo, eles foram morrendo, e já levantou também outra vez
o diabo trazendo o sistema religioso e roubando toda esta atenção. Até que Deus deixou de trabalhar com os judeus e veio trabalhar conosco, os gentios. Amém. Então nós sabemos que quem semeou a boa palavra de vida eterna é o Filho do homem. Ele morreu, ele ressuscitou, desceu em forma do Espírito Santo. Sabemos que Jesus Cristo desceu, encontrou com João na ilha de Patmos. E ali ele estava mostrando a João algo que ia suceder. Ia suceder com quem? Um pouco com os judeus e um pouco com os gentios. Então ele mostrou juntamente dentro das visões de Apocalipse as eras da igreja, que é concernente a nós, e acontecimentos com os judeus, a chamada deles de volta, os 2 profetas de Apocalipse 11 e uma boa parte trabalhando conosco, não é verdade? Então foi mostrado para João as 7 eras. Que forma? O que são 7 eras? 7 tempos. Que é um tempo que Deus dá oportunidade para nós. Que é as 7 eras da igreja. Estão entendendo? 7 tempos. Então quando é que apareceu isso? Dentro de Apocalipse. Apocalipse 5. Né? Primeiro temos relatos. O Senhor Jesus apareceu no meio de 7 castiçais, que é as 7 eras da igreja. Depois de Apocalipse 5, nós temos o mesmo Senhor Jesus como um cordeiro, tendo 7 pontas e 7 olhos. 7 pontas são 7 igrejas, 7 olhos são 7 mensageiros. Amém? E assim, sabemos que Deus vem manifestando então a cada tempo, dando oportunidade ao povo. A cada era da igreja. Então Deus começou a primeira oportunidade na igreja de Éfeso com o apóstolo Paulo, que era o primeiro anjo em que foi enviado uma mensagem. Então estava lá. Até que chega o nosso tempo, onde Deus tem prometido para nós a manifestação do 7º anjo, que é Malaquias 4, o profeta Elias, e o 7º anjo, Apocalipse 10, versículo 7. Agora, esse profeta Elias, nos dias de irmão Branham, que é Malaquias 4, e também Apocalipse 10, 7. O irmão Branham nos diz aqui na era de Laodiceia que ele faria 2 coisas. Então o irmão Branham diz assim, o profeta de Deus: agora este mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7 fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias, então o que ele é Malaquias, o que ele fará? Ele converterá o coração dos filhos aos pais. E segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões, Apocalipse 10. Então este mensageiro de Malaquias, que é o profeta Elias, é o mesmo 7º anjo. Amém? Agora nós temos uma grande promessa, não somente dele restaurar o nosso coração, como o profeta Elias, ele está restaurando a palavra de Deus. Esta semente da serpente, como aquilo se produziu, Deus mostrou ao 7º anjo. Amém? Então isso nós sabemos, porque é a revelação, ou me perdoe, isso, para o 7º anjo. Porque faz parte da restauração de toda a palavra de Deus. E isso é Deus restaurando a nossa vida com a sua palavra, voltando a cada um de nós a sermos os verdadeiros filhos
e filhas de Deus. Então precisamos estar atentos, ler a Bíblia, ler as mensagens do profeta, ler mesmo. Se os irmãos não têm mensagem para ler, o que eu tenho lá eu posso trazer. O que você tem, você leia. Deus te dará graça para você ver o que Ele fez através do sétimo anjo. Não deixe de ler a Bíblia, pois a mensagem, a revelação desta palavra, que deve transformar o nosso coração, diz o irmão Brana. Você crê no irmão Brana? Então vamos ver, ele disse aqui, ó. Então ele revelará os mistérios dos 7 trovões, em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Então, Apocalipse 10 vai trazer as revelações que estão contidas dentro dos 7 selos. 7 selos é Apocalipse? Não. 7 selos é a Bíblia inteira, tá? O irmão Brano nos ensina isso. Os 7 selos está selado a Bíblia inteira. Então, quando o sétimo anjo vem, tira o livro, então aí manifesta a semente original de Deus, como ela é. O que foi apagado, porque a palavra de Deus não é semente da vida eterna para o nosso coração, o que ela foi apagada, então através da revelação de Apocalipse 10:7, abre o nosso entendimento, a palavra volta a ser original em nossa vida, e isso nos separa de todo o pecado. Amém? Então olha lá, ele revela os mistérios que estão contidos nos 7 selos. Serão estas verdades, mistérios, divinamente reveladas. Você crê que isso foi divinamente revelado, irmão Brana? Então o que vai acontecer se são reveladas por ele? Que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecostes. Exatamente assim. Amém? Amém? Então nós precisamos caminhar mais fundo um pouquinho, porque as revelações dos 7 selos, que vai transformar o nosso coração verdadeiramente. Então precisamos de ter fé nesta palavra. Essa aqui são a mensagem dos selos. E o irmão Brana intitulou a revelação dos 7 selos. Amém? É a revelação. Estão aqui. Isso está longe de qualquer espírito denominacional, religioso. Pode haver, irmãos, pessoas com isso na mão, está com espírito religioso, está com a semente religiosa, mas você tem um pouquinho a mais. Você tem a semente do Filho do Homem. Você tem a palavra de Deus. Amém? Revelada. Podemos estudar qualquer coisa, mas nada vai nos preparar a não ser a mensagem do sétimo anjo, a não ser a revelação dos selos. Quando nós lemos o selo, aqui o irmão Brana não fala só de Apocalipse, ele fala da Bíblia inteira, completa. Amém? E é isso que posiciona cada um de nós. Então, quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. Apocalipse 5, temos 7 mensageiros, mas há uma promessa que no final da era, ou quando terminasse a era de Laodiceia, manifestaria outra vez o ministério do Filho do Homem. E como é que ele é manifesto? Através, Deus manifestou o ministério do Filho do Homem através de Malaquias 4 e Apocalipse 10. Amém? Amém. Agora, como manifestou isso? Apocalipse 10:7. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. O mistério de Deus é tudo que está escondido, e mais a vinda do Senhor. Amém? Amém? Seria revelado na voz do sétimo anjo.
ele estaria mostrando a palavra revelada. A palavra revelada através do 7º anjo trouxe o ministério do Filho do Homem. A palavra semente outra vez, porque o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus Cristo. Oh, louvado seja Deus, irmãos, estão entendendo? Glória a Deus, é Jesus Cristo. Veja, irmão, a Bíblia tem que cumprir. Então o Senhor Jesus disse, esse estágio aqui que nós lemos no começo, então nós temos 3 estágios. A parábola do semeador, ele saiu e semente caiu em lugares diferentes. Depois temos o 2º estágio, o Senhor Jesus mostrando que ele trouxe a semente, mas dormindo os homens, o diabo trouxe queda outra vez. Um 3º estágio é o que vai mais fundo um pouquinho para o nosso coração. Não deixe ir o diabo tirar isso de você. Porque nesse 3º estágio, o Senhor Jesus estava em casa com quem? Eu vou ler para vocês. Amém? Amém. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele, os seus discípulos. Já não tinha mais multidão. Amém? Amém. Não tinha mais multidão. Eles disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. Preste atenção, irmãos. E ele respondendo disse, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Guarde isso no seu coração. É que coisa maravilhosa e forte. A boa semente são os filhos do reino. Amém. Quem é a boa semente? Quem são eles, meus irmãos? Os eleitos. É os eleitos, somos nós. Despertar para isso. Não olhar lá não, é aqui, ó. Os filhos a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o quê? Semente do maligno é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E o ceifeiro são os anjos. Quem são os ceifeiros das 7 eras? Paulo, Irineu, Martim, Columbo, Lutero, Wesley e Brana. Quem são ceifeiros? São os anjos. Amém? Amém? São aqueles 7 olhos das 7 pontas do cordeiro. Eles são ceifeiros. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo. Quando será? Na consumação do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Amém? Mandará Jesus Cristo os seus anjos. E eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Amém? Amém. A boa semente, irmãos, somos cada um de nós. Então o que tem que haver em nós? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo, que é Deus, está em nós, nós começamos a produzir vida de Deus. Amém? Somos bondosos, somos longânimos, pacienciosos, mansos de coração. Você vê as pessoas pecando, você não se escandaliza porque você sabe que essa é a obra do inimigo. Você vê um irmão, uma irmã tropeçando, caindo, você não escandaliza. Isso vai sendo limpo de nós. Você passa a entender que faz a diferença no nosso coração é Deus. Se Deus sair do nosso coração, nós também vamos cometer estas coisas feias e ruins, não é verdade? Então não podemos falar de ninguém. Temos que ser uma ajuda um para o outro. Você vê? Nós somos um corpo. Um corpo tem vários membros. E um membro é para ajudar um ao outro. Amém. Nós, como igreja de Deus, temos que ser unidos. O nosso corpo é unido, ele é ligado. Amém? Amém.
O que faz? Vamos pensar um pouquinho. A cabeça é que governa o corpo, não é isso? Então a Bíblia diz que Cristo é o nosso cabeça. Se nós somos governados por Cristo, não, então nós temos que ser governados pelo céu. Estão entendendo? Agora, falando do nosso natural, aqui a cabeça comanda todo o meu corpo. Mas a minha cabeça tem um espírito e o meu corpo tem outro? Não. O mesmo espírito que vivifica a cabeça, vivifica o corpo. Amém? Por isso a Bíblia diz: olhai para os vossos pastores, atentando para a sua maneira de viver, a fé do qual imitai. O irmão Branco diz que o pastor é o cabeça da igreja. Agora o pastor é o cabeça da igreja, então ele tem que ter o Espírito Santo, porque a igreja também tem o Espírito Santo. Se eu trago uma pregação que está diferente da palavra de Deus, você não pode crer em mim. Certo? Agora, se está como é a palavra de Deus e você não quer crer em mim, quem que está errado? Agora, se eu estou pregando fora da palavra de Deus, eu estou errado. Você tem o Espírito Santo, pastor, aí não está certo não. Amém? Por isso você tem que ler. Como que você vai saber se está certo ou não? Se você não lê a Bíblia e não lê a mensagem. Como é que você vai saber se o homem está certo ou não? Então você tem que estar atento. E o irmão Brana diz, você tem que estar atento, estude. Amém? Amém. Então faça isso com todo o seu coração. Então, temos essa manifestação. Então o Espírito Santo, o pastor tem o Espírito Santo e a igreja tem o Espírito Santo. Agora, se vocês estiverem olhando para mim e não para a palavra e nem para a mensagem, se eu sair fora, você vai acompanhar o homem e não acompanhar a Bíblia. Se eu sair fora e eu não quero me consertar, ande com a palavra. Você é um filho de Deus. Amém? Amém. Não siga a mim. Esse é o problema do mundo. A boa semente está restaurada. O sétimo anjo veio para trazer isso. Então Deus mandou o Filho do Homem, mandou os seus anjos, né? Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo. Onde é o reino de Deus? O Senhor Jesus nos falou, o reino dos céus está entre vós. O reino dos céus está aqui. Amém? Amém. Então tudo que é ruim, Deus está colhendo e tirando tudo que é iniquidade de nós. Ou se nós não quisermos apartar da iniquidade e do escândalo, nós vamos sair junto. E lançá-los na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol. Amém? Amém. Tudo que é errado, ou o que estiver errado, Deus vai tirar do nosso meio. Se nós somos errados e não queremos sair, sairemos junto com o erro. Mas os filhos de Deus resplandecerão. Amém? Amém. Então, tivemos as eras da igreja, o tempo de oportunidade. Quando chegou o fim da era de Laodiceia, manifesta o ministério do Filho do Homem através da voz do sétimo anjo, a sétima trombeta de Deus, para reunir nós e nos congregar em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então a boa semente é a palavra de Deus. Nós temos um gráfico, o irmão Brana mostrou as eras da igreja. Então aqui é o candelabro e aqui as bolinhas em cima é o mundo, né? No tempo de Paulo o mundo estava assim. Essa parte clara é a luz. E a escura aqui, o azul, eram as trevas. Então você vê que quando vai chegando lá em Lutero, olha, só havia um fiozinho de luz, bem pequenininho. O resto tudo era trevas. Você olha que a era de Laodiceia, que é o nosso tempo, não está diferente. Só que eu quero que os irmãos olhem aqui diferente um pouquinho, tá bom? Eu quero que você olhe nessa bola aqui como você. O que está em você? Essa pequena luz? Ou está todas estas trevas no seu coração?
Olhe para isso. Agora, esse pequenininho aqui, ó, vamos dizer a semente de Deus. A palavra que foi semeada em nós. Você é um eleito. Você é predestinado. Vamos crer que esse pouquinho de luz que está aqui, o resto do nosso corpo tudo é trevas. Mas você tomou a palavra, você andou na mensagem do sétimo anjo, então vamos dizer que agora você é uma luz completa. Amém? A igreja, a noiva, ela tem que ser uma luz completa. Ela chegará a isso porque ela tem tomado a luz do entardecer que Deus prometeu que traria, que é a sua manifestação através do sétimo anjo. A manifestação, a revelação da palavra de Deus para posicionar a cada um de nós. Amém? Isso resplandece todo o nosso coração. Isso traz para você toda a fé na palavra de Deus. E você crê em toda ela. Porque você ouviu a boa semente que veio do Filho do Homem que Ele semeou para nós. Amém? Que a graça de Deus sustente o seu coração. Não desanime. Sede valente. Você é um vitorioso. É uma vitoriosa. Estamos no Senhor. Amém? Paulo disse, em Cristo somos mais que vencedores. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, nosso amado Pai Celestial, nós te rendemos graças pelo seu grande amor, pela sua misericórdia. Que o Senhor venha trazer luz sobre a sua palavra em nossos corações. Aquilo que é de errado em nós, arranque para fora neste momento, Senhor. Queremos estar com o nosso coração 100% palavra do Senhor. 100% da revelação e da sua manifestação. Obrigado por cada pessoa que nesta noite, Senhor. Leva-nos para casa descansados na sua presença, cheios do seu amor e da sua bênção em nossas vidas. Abençoa cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado. Até 15 dias, se Deus quiser. Deus abençoe. Amém.